Boa noite para todos e todas, meus alunos queridos. Hoje nós vamos falar sobre o orçamento. Isso é, quanto vai custar a realização do projeto, né? A realização do seu trabalho por completo. Então, é importante você entender que esse orçamento, ele é apenas uma estimativa do que você vai gastar. Quando você vai fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, e essa pesquisa de campo tem uma agência financiando, você vai ter que prestar conta até de uma caneta BIC que você compra. E essa caneta BIC tem que estar orçada ali no orçamento. Geralmente, quando é uma pesquisa que tem uma agência financiadora, por exemplo, o CNPq, tudo você tem que comprovar através de notas fiscais. Mas, para o nosso caso aqui, eu vou apenas orientar o orçamento, mas se você não vai fazer pesquisa, se o seu projeto não envolve pesquisa de campo, o PROINC não exige o orçamento, tá bom? Não, mesmo porque são 8 folhas, então não dá. Mas eu vou mostrar para vocês. Então, você faz uma tabela, e essa tabela você vai colocar o que é material de consumo e outros serviços que você vai utilizar na realização do seu projeto. Por exemplo, xerox, né, fotocópia, gastos com alimentação, com transporte. Se você tiver que comprar uma impressora, ou cartucho de tinta, ou pagar um acesso à internet, tudo isso tem que estar ali. Em alguns orçamentos, é preciso colocar os material permanente, os equipamentos, os móveis, o computador. E depois que você fizer aí a descrição de tudo que você vai gastar, você precisa colocar o valor unitário e o valor total e o valor global. Então, aqui está uma tabelinha simples, né? O item 1 pode ser fotocópia. Quantas fotocópias? Qual o custo unitário? O custo, né, do item. E depois você soma tudo e dá o custo total. Isso aqui é algo bem simples. Como eu disse para vocês, o PROINC não tem essa exigência. Mas, para que você saiba que o projeto, que quando você for desenvolver o TCC1, você vai precisar ter um orçamento. Depois disso, então, depois do orçamento, vem as referências. Então, as referências, gente, são as normas ABNT. Tem também referências APA e Vancouver. Toda vez que você lê um artigo e no final do parágrafo tem um numeralzinho, um númerozinho no final do parágrafo, significa que esse artigo ele está publicado na norma de Vancouver. Se o autor está, o nome do autor, né, o sobrenome do autor e o ano, ele está inserido no texto, ou ele está no final do parágrafo, né, ele está inserido no parágrafo ou no final, essa é uma referência ABNT. Então, é importante você saber, e você pode pesquisar na internet, né? Para cada tipo de material, é um modelo de referência. Por exemplo, livros, revistas, né, sites, tudo que você pesquisou e que está no seu trabalho tem que estar nas suas referências, tá? Um exemplo clássico que a gente tem, como você pode observar, aqui está o título do artigo, aqui são os autores. Olha, 2 autores. Quando tem dois autores ou 3 autores, 1, 2 e 3 autores, os autores, eles devem estar escrito o sobrenome e pode, a vírgula, abrevia o restante do nome. Um ponto, ponto, vírgula. Outro autor, sobrenome, vírgula, e o nome, a abreviatura aqui.
Aqui está o título do artigo, aqui está a revista. A revista ela precisa ser colocado em negrito. Aqui está o local da publicação, São Paulo. Aqui está o volume da revista, volume 43. Aqui está o número da revista e aqui está o ano. Em algumas, aqui está a página, olha, que ele não colocou a página, uma revista aqui também só um autor, certo? Veja só, aqui eu coloquei todos os autores, mas isso aqui pode ser substituído, eu deixo só para dizer para vocês que isso aqui pode ser substituído pela expressão, que já teve gente que perguntou, et al, que significa mais autores, outros colaboradores, tá bom? Então, sobrenome e abreviação. Deixa eu voltar aqui para você entender. Quantos autores tem? 5 autores, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Eu retiro esses 5, eu não preciso escrever esses 5, certo? Eu só preciso colocar a expressão et al, significa mais autores. Aqui está o título do trabalho, aqui está a revista, aqui está o volume da revista. Não colocaram o número da revista, aqui está a página, aqui está o ano. Então, sempre que tiver mais que 3 autores, coloca a expressão et al. E no texto lá, como é que estaria no parágrafo? Você poderia colocar isso aqui, escrever o parágrafo, isso aqui, você tira esse G aqui, que você colocaria uma vírgula, 2002. Esse modelo é que estaria no texto. Por exemplo, se ele falou, se esse autor falou, a saúde é um bem maravilhoso, etc, etc. Suponhamos que você fez um texto aí, leu ele e fichou, certo? Esse autor com o texto. Aonde que esse autor vai estar? Aqui, no final, certo? Entre aspas, ou entre parênteses, ele vai estar aqui. Então, quando é livro, o que tem que estar em negrito é o título do livro. Eu vou mostrar aqui no projeto modelo para que vocês possam observar. Aqui é um manual do Ministério da Saúde. Então, veja que ele colocou Brasil em maiúsculo. Ministério da Saúde colocou qual a secretaria, qual departamento. Olha, Manual de Vigilância e Controle de Leishmaniose. Tá em negrito. Primeira edição, 5ª reimpressão, o local, Ministério da Saúde, colocou a quantidade de página e o ano. Aqui, ele colocou endereço eletrônico, que pode ser também. No PROIC, gente, são as normas ABNT, só que eles, no edital, solicitaram que fosse descrito o nome e não feito apenas as iniciais maiúsculas. Porque também poderia ser assim, igual eu falei para vocês, Não tem problema, pode ser assim ou o nome completo. Tá? Nós estávamos seguindo o que estava no edital. Você sempre tem que olhar o que está no edital. Olha só, Cavalcante, vale 2 autores aqui. O título do trabalho deles, aqui, título do trabalho. A revista em negrito. O volume, o número, a página e o ano. E aqui o endereço eletrônico e quando ele acessou, que foi 12 de maio. Mesma coisa aqui, em inglês, mesma coisa. Aqui nós temos esse autor, tá vendo?
A expressão et al. Significa que é o Jaime e demais autores. O título aqui do trabalho, uma revista de patologia do Tocantins. Olha que interessante. Então, tem o volume, tem o número, tem a página, tem o ano. Aqui tem uma vírgula. Tem o ano. E disponível, que é o endereço eletrônico. Se clicar aqui no endereço eletrônico, ó, eu vou clicar ele e vou... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu copiei lá o endereço. Deixa eu ver. Copiei o endereço aqui, ó. Sai a revista. Estão conseguindo acompanhar? Sai aqui, ó, perfil dos casos de leishmaniose. Por que que é importante? Olha aqui a quantidade de autores, o Jaime, ó. Matheus Suavina Jaime, ó. 1, 2, 3, 4. 4 autores. Lembra que eu disse para vocês, acima de 4 autores, coloca a expressão et al. Eu sei que esse aqui, o José Gerlei, ele é o orientador. Por que que eu sei que ele é orientador? O orientador sempre é o último. Tá? Olha aqui, aqui tem lá da Universidade do Tocantins, do curso de nutrição, algumas pessoas são do curso de nutrição, né? O Matheus aqui, acho que ele é do curso de nutrição. Tem o e-mail dele, o endereço. Aqui, ó, se você tiver qualquer dúvida em relação ao artigo dele, você entra em contato com ele, com o endereço eletrônico. Olha o artigo, que interessante. Ó. Aí, aqui que eu quero dizer para vocês. Você está vendo algum autor no final aí? Não, o que que você está vendo? Esse numeralzinho aqui, ó, 1. Conseguindo acompanhar? Vou aumentar. 1. Aqui, 2. O que que significa? Significa que aqui, ó, é normas Vancouver. Pode ver que não tem citação de autores aí. Aquele parágrafo, ele leu aqui, ó. Aquele outro parágrafo, que tem o 2, ele leu esses autores aqui. Aí aqui já está nas normas do quê? De Vancouver. Normas Vancouver, o sobrenome Caldas aqui, ó, se fosse a BNT, ele estaria maiúsculo. Vírgula, aqui o A e um ponto, espaço, J, um ponto, espaço, M, um ponto, e aqui um ponto e vírgula. Aqui você pode perceber que está em maiúsculo e as iniciais do nome juntos. Estão percebendo? E a vírgula é só depois, então, do primeiro autor. E também perceba que eles colocam, quando é Vancouver, coloca todos os autores, certo? Não coloca a expressão et al. Qual a outra coisa também que você vê diferente para as normas ABNT? Lembra que na ABNT a revista é em negrito? Veja que aqui não está em negrito. O ano vem antes, aqui, ó, 14, entre parênteses 2 pontos, entre parênteses 2 pontos, 91 a 95. O que significa? Aqui é o título da revista, aqui são os autores, certo? Aqui é o título do trabalho, da pesquisa, aqui é a revista, aqui o ano, aqui o mês que foi publicado, aqui é o volume 14, número 2, página 91 a 95. Então, a forma de você descrever esses autores é diferente na Vancouver. E a forma também que esses autores estão inseridos no texto também é diferente da ABNT. Na ABNT, o autor vem logo aqui, ó, no finalzinho do parágrafo. E lá no final ele está em maiúsculo, né? As iniciais. Deixa eu voltar para o projeto modelo aqui do PROIC. Aliás, é o projeto PROIC que eu vou mostrar para vocês. Ó, Freitas aqui, vocês estão vendo? Vou pegar o Brasil, ó. Brasil. Vamos ver onde está esse Brasil? Ele está logo no início aqui, eu sei que ele está no início. Normas ABNT, ó, ele leu e colocou aqui, ó, no final do texto. Nas normas ABNT, gente, você coloca lá no finalzinho em ordem alfabética. Na Vancouver, não. É de acordo com que os autores aparecem no texto. Você não vai ver que é na ordem alfabética.
Seguindo, então, a nossa aula. Dúvidas até aqui? Gente, vocês estão tão quietinhos. Estão aí, todo mundo? Sim. Sim. Todo mundo complicado. Estamos aqui. Todo mundo. Sexta-feira. Sextou. Todo mundo vai dar quietinho. dificuldade aí, professor. Tentando digerir tudo, porque é muita coisa. O povo está numa concentração, meu Deus do céu. Mas, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui o slide novamente, para a gente agora sair das referências. Você pode olhar na internet, tem muita coisa de ABNT, referência ABNT. Gente, é o que tem, é isso aí, tá? Vocês podem pesquisar, fiquem à vontade. Vamos lá. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a dúvida de todo mundo, que é citação. Isso aqui dá um pano para manga, citação. O aluno quer escrever, não quer escrever nada, ele quer copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, e agora não pode fazer isso. Nós vamos, primeiramente, falar alguns tipos de citação. A primeira delas é a citação indireta. A citação indireta, ou parafrase, né? É quando você lê o autor e você pega a ideia do autor, insere no texto, mas utilizando as suas próprias palavras. Então, você faz um fichamento indireto, ou uma citação direta, ou parafrase, tá? É tudo sinônimo. Então, você lê o texto e extrai do texto a ideia daquele autor com as suas próprias palavras. Então, gente, ou seja, na citação indireta, você traduz, entre aspas, a ideia do autor com seus próprios termos, suas próprias palavras, sem jamais alterar ou deturpar o que foi dito originalmente. Isso aqui é leitura, e é desafiador isso aqui. Tem gente que tem sérias dificuldades de interpretar o texto, porque as pessoas geralmente não aprendem a ler, né? Lá na primeira infância, quando a tia mandava você fazer a redação das suas férias, minhas férias, aquilo ali já era trabalhando a sua interpretação de texto, né? Você utilizava seus próprios elementos. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção, gente, é que você deve escrever com a ciência. Você não pode colocar palavras que não tenham rigor científico. Você tem que observar a concordância, você precisa observar realmente a ciência do que você está escrevendo. Tá? Tem que ser algo que possa traduzir realmente a ideia do autor, mas você não pode escrever igual você está conversando com seus colegas. Ah, nem mulher! Nossa, mulher, esse texto, o que esse homem quis dizer é que... Não, gente. Aí nem depois disso o quê? Não escreva errado, gente. Você já vai fazer as citações com rigor científico. Então, Professora, aí tem que colocar o autor, né? Claro, citação indireta, você está lendo um autor. Você tem que colocar ao final do seu texto que você fez com as suas palavras, aquele autor que você leu. Por exemplo, se você vai falar, as meninas que vão falar do cardápio do HIV, elas vão tirar a noção de cardápio, como é que é o cardápio da cabeça delas? Não. Elas vão ler e vão, então, traduzir com as palavras delas, né? E colocar lá no texto. Iago levantou a mão. O que foi, Iago? Professora, é como se fosse a redação do Enem. Você cita o autor, né? Isso. E fala, de acordo com o autor, na citação tal, ele quis dizer assim, com palavras mais sofisticadas. Sofisticada, é isso. É isso, boa, gostei. A questão do Enem, né? Eu nunca fiz o Enem, não sei como é que funciona, mas é por aí, né? Então, a citação indireta deve ser sempre acompanhada da fonte, que é isso que a gente falou, tem que ter o autor, né? Por quê? Porque você não tirou a informação da sua cabeça. Você leu alguém para poder ter a ideia acerca daquilo ali. Então, é sempre o sobrenome do autor e o ano em que foi publicado a revista.
né, na revista ali, o ano que foi publicado esse trabalho na revista. Então, não precisa informar a página. Por quê? Porque se você informar a página, já é uma citação direta, que a gente vai falar na próxima aí. Olha aqui. Aqui, só para a gente poder dizer, né? Então, na citação direta, você tem que ter essa linguagem de fácil compreensão, não pode obscurecer a ideia do autor, mas você deve melhorar essa ideia do autor com as suas palavras, né? Outra coisa interessante também, você tem que ter cuidado com o uso de sinônimos, porque às vezes o autor usa uma palavra e você vai e usa um sinônimo. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, vocês... Oi, querida. Então, eu estava tentando fazer o trabalho ontem, aí eu vi que eles estavam orientando a gente, eu estava lendo um pouco sobre como montar o projeto, e eu vi que eles estavam orientando a gente a pesquisar mesmo verbos para objetivos específicos. Sim. Não tem problema no meio de uma citação. Por exemplo, digamos que você vai ser relatada no meu trabalho. Se você colocar lá que você vai apontar determinado assunto, eu posso talvez mudar o verbo só para enriquecer o texto? Mas assim, o que você faria como citação indireta do objetivo do trabalho? Eu não estou entendendo. Não, porque, por exemplo, você está falando acerca de enriquecer o texto, certo? Uhum. Então, eu vi que tem vários verbos que tem como a gente acrescentar, entendeu? Você pode acrescentar um verbo se o texto te der base para isso, né? Porque, gente, sempre vocês têm que fazer esse comentário. É um comentário explicativo, igual o Iago falou aí do Enem, certo? Você vai ampliar, né, as suas ideias a partir do texto, tá? Eu vou aqui passar só para a gente ver um modelo, tá bom? Olha só. Um exemplo. Esse aqui... Opa, perdão. Esse aqui... Cadê? Tá o texto aqui, ó, original, tá vendo? Tem o quê? O autor e a página 52. Vamos ler aqui. É necessário ainda reconhecer que a complexa realidade brasileira traduz um alarmante quadro de exclusão social e discriminação como termos interligados a compor um ciclo vicioso em que a exclusão implica discriminação e a discriminação implica exclusão. Nesse cenário, as ações afirmativas surgem como medida urgente e necessária. Piovesan, 2005, página 52. Gente, isso aqui é uma citação não indireta, isso aqui é uma citação direta. Quando você copia, igualzinho o autor falou. Qual seria uma parafrase ou uma citação indireta para esse texto? Olha aqui, ó, embaixo. Conforme defendido por Piovesan, 2005, no caso do Brasil, as ações afirmativas são importantes para resolver os problemas que surgem da forte relação entre exclusão social e discriminação, já que este é um processo que leva ao outro, sendo oportuno um fator de exclusão, sendo, portanto, um fator de exclusão social. Faltou aqui essas ligações. Então, só que a gente já tem esse modelinho aqui, mostrando a citação direta, que é quando você copia igualzinho, o autor fala, e aqui uma possível, então, citação indireta. Bom, o Lucas falou um dia desses sobre a questão do APUT, né, que é a citação da citação. Gente, não é interessante você colocar APUT, mesmo porque quando tem muita citação de citação, isso aí, assim, a academia, né, tem até um preconceito, a academia científica tem até um preconceito em relação a isso, porque quando você faz citação de citação, a não ser que seja, por exemplo, alguém
lá nos primórdios, que citou a fala de Florence, e até hoje todo mundo está citando a mesma fala, fulano cita fulano, que cita fulano, que cita fulano. Aí tudo bem, mas que não tem nem como você traduzir uma fala da Florence, por exemplo, né? Que é a percussora da enfermagem moderna, a mãe da enfermagem. Então, gente, isso é até considerado, assim, não é visto com bons olhos, mas o aluno é visto como alguém preguiçoso que não gosta de ler. Então, vamos olhar aqui o APUD. O APUD aqui, gente, tem que colocar um itálico, tá? Então, este instrumento de avaliação do desempenho dos alunos não apresenta embasamento estatístico e não pode ser aprovado. Deixa eu só dizer um negócio para vocês aqui. Aqui eu deixei desse jeito só para vocês entenderem. Como é uma citação, essa citação ela tem duas linhas. Ela pode estar inserida no texto entre aspas, certo? Se essa citação ela tivesse mais que 3 linhas, você teria que colocar essa citação em fonte 10, olha aqui vai ficar pequeno. Lá no Word, em fonte 10, você teria que fazer um recuo de parágrafo de 4, tá? E um espaçamento simples, tá? Então, essa citação, ela caberia tranquilamente, se fosse no Word, só 2 linhas dentro do próprio texto, dentro do próprio parágrafo. Então, aqui, Milon, 1999, APUD, Sisto, 2000. O que significa? Página 40. Significa que você leu quem? Você leu o Sisto, 2000. O Sisto está citando Milon, 1999. E você copiou e colou essa citação, certo? Você leu quem? Você leu o Sisto, 2000. O Sisto está citando Milon, né? Milon, né? Que foi citado a PUD Sisto 2000. Milon citado por Sisto 2000, página 40, certo? Então, a citação da citação é isso. E aí, quando que você, então, vai utilizar o APUD? Gente, é só nos casos, não estou dizendo que não deve utilizar, mas, assim, tem algumas normas, né? Só quando o documento for de difícil localização, quando você não conseguir pegar a fonte primária do documento. Se você não conseguir pegar o Milon aqui, aí você faz o APUD do trabalho do Sisto. Documentos antigos, manuscritos que é restrito, obras muito raras, também pode fazer APUD, porque aí vai ser complicado você achar a fonte primária. Quando apresenta uma barreira linguística que dificulta uma interpretação fiel, também quando você não conseguir fazer, né, uma citação indireta, quando você não tiver mesmo assim como traduzir aquilo ali com as suas palavras, você pode fazer um APUD. Mas, se não for nada disso, gente, é preciso ser evitado. Algumas expressões usadas quando você vai fazer uma citação indireta. E vocês já devem ter visto isso nos artigos, né? De acordo com fulano, aí coloca ano, né? Se você colocar, se for uma citação direta, e a página. Se não for, é só o ano. De acordo com fulano, 1900 e tanto, aí você escreve o restante do texto. Segundo fulano, para fulano, ano tal, né, 1900 e tal, afirma que, ou declara que, conforme fulano, nas palavras de fulano, e de cicrano, e de beltrano, são expressões que você pode utilizar para poder subsidiar aí a sua escrita, para você poder começar. De acordo? Muito bem. Agora, eu quero falar com vocês, faltam 4 minutos para a gente ir para o intervalo, e eu quero falar com vocês, então, mostrar a estrutura do trabalho acadêmico e falar sobre as partes do projeto PROIC, que é o que a gente, então, falou
nessas aulas. Bom, eu vou falar com vocês sobre os elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Elementos pré-textuais: capa, lombada, que é opcional, folha de rosto, ficha catalográfica errata, que também é algo opcional, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, listas, que é opcional, e sumário. Gente, são elementos pré-textuais, isso é antes do texto. O que nós vamos, como elementos pré-textuais, o seu PROIC vai ter o quê? Vai ter a capa e aquela folha de rosto que tem aquelas informações que você vai seguir, não é o projeto modelo. O restante, não há necessidade, só se você fosse fazer uma monografia ou uma dissertação. Essas são as estruturas de um projeto, de um trabalho acadêmico. Os elementos textuais, então: introdução, tema e contextualização, no caso você, no PROIC tem o problema, a hipótese, no PROIC tem objetivo geral específico, no PROIC também tem justificativa, metodologia da pesquisa, fundamentação teórica, cronograma e orçamento. No caso, dependendo do edital, não precisa colocar o orçamento. Tudo isso aqui são elementos textuais, são importantes, são obrigatórios que tenha dentro do projeto. Lembrando da metodologia, sempre colocar o tipo de pesquisa, né? O procedimento, a abordagem, a seleção da amostra, enfim, aquilo que a gente já falou. Como elementos pós-textuais, nós temos as referências bibliográficas, o glossário, que é opcional, o apêndice e os anexos. E qual é a diferença de apêndice e anexo, que são opcionais? Eu coloquei ele em vermelho porque você pode colocar também no projeto PROIC. Caso você defina que vai fazer entrevista, ou se você for fazer uma pesquisa de revisão, lembra que eu falei como que na sua metodologia você precisa dizer como é que você determinar a estratégia de coleta de dados. Como é que você vai fazer essa coleta de dados? É através de um questionário? Se você dizer que é com questionário, esse questionário ele tem que estar aqui como apêndice. Apêndice é tudo aquilo que você criar, certo? Anexo é aquilo que outra pessoa, por exemplo, uma lei, as meninas que vão fazer aí de cardápio, se já tiver um cardápio pronto e quer colocar como anexo, como modelo, pode, não tem problema. Então, o anexo é aquilo que outra pessoa produziu. E o apêndice é aquilo que você produz, tá? Aquilo que é seu, tá certo? De fato, agora, é você observar, seguir aquele modelo que a gente já falou, tá certo? Seguir aquilo lá, tá? Mas essa é a estrutura geral de um trabalho acadêmico. Turma, nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos tirar todas as dúvidas. Conto com vocês, viu? Tudo bem? Tá bom. Tá ok. Tá bom, então. Ok, pronto. Isso, escrevam as dúvidas e nós já temos um fórum de discussão e também uma enquete lá no live, tá bom? Até daqui um pouco, galera. Até.